Olá, na aula de hoje vamos dar início a sistemas de custeio e vamos falar sobre algumas definições básicas. Podemos classificar os sistemas de custeio de acordo com diferentes critérios, que são eles: a mecânica de acumulação de custos, o grau de absorção e o momento de apuração. Em relação à mecânica de acumulação, temos dois tipos de distribuição de custos. Por ordem específica, onde os custos são transferidos para determinadas solicitações de fabricação. Então, são exemplos disso empresas que produzem bens ou serviços sob encomenda, aquelas que apresentam demanda intermitente ou aquelas que utilizam a fabricação de lotes com características próprias. Uma outra maneira de acumulação de custos seria pelo processo. Então, empresa caracterizada por apresentar produção contínua com produtos apresentados em unidades idênticas ou produção em massa e também a demanda constante. Então, nós vamos ver nos próximos tópicos mais detalhes sobre esses sistemas de custeio. Em relação ao grau de absorção, nós temos dois tipos de sistemas de custeio. O por absorção, quando os custos indiretos são transferidos aos produtos ou aos serviços, e o sistema de custeio direto, quando no cálculo dos custos dos produtos ou serviços produzidos não são considerados os custos indiretos. Então, quando a gente utiliza o método de custeio direto, nós só consideramos os custos diretos para fazer o preço do produto. Os sistemas de custeio por momento de apuração, eles podem ser pós-calculados, onde os custos reais são apurados no final do período contábil, pré-calculados, onde o custo alocado aos produtos através de taxas pré-determinadas de custos indiretos de fabricação, elaboradas a partir de média dos custos indiretos de fabricação passados, impossíveis mudanças futuras e no volume da produção. E temos o sistema padrão, que é o custo cientificamente pré-determinado. Os elementos dos custos. Então, nós temos que os componentes principais dos custos industriais são material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Então, nós vamos falar sobre cada um desses componentes principais aqui na sequência. Os custos, eles são classificados como custos diretos, e esses custos diretos, eles são alocados diretamente aos produtos da empresa. Então, notem aqui que nós temos custos diretos indo para o produto A, produto B e produto C. Além dos custos diretos, temos os custos indiretos. Esses custos indiretos, eles passam por um processo de rateio. E a partir daí, eles vão ser distribuídos também nos produtos da empresa. No caso do nosso exemplo, nos produtos A, B e C. Esses produtos, eles não necessariamente são vendidos no mesmo período em que são fabricados. Por exemplo, se a gente pensar no período mês, nós estamos no mês de agosto, então não significa que toda a produção de agosto vai ser vendida no mês de agosto. Então, alguns desses produtos vão para o estoque. E aí, quando nós vamos calcular o balanço da empresa, nós vamos considerar as receitas que vêm dos produtos que foram vendidos, vamos subtrair dessas receitas os custos desses produtos que foram vendidos, e vamos subtrair a receita, as despesas, e a partir daí teremos o resultado da empresa naquele período. Agora vamos ver mais detalhadamente os elementos dos custos que foram citados anteriormente. Primeiramente, o material direto. Então, a gente considera material direto todo o material que pode ser alocado diretamente à unidade do produto que está sendo fabricado.
e que sai da fábrica incorporado nesse produto. Então, vamos supor que o nosso produto seja leite. Então, a embalagem do leite pode ser alocada diretamente a uma unidade do produto, por exemplo, litro. Então, a embalagem é considerado material direto. Se a gente estiver fazendo uma camiseta, então a quantidade de tecido utilizada nessa camiseta também é considerado material direto. Nós sabemos o quanto que a gente utiliza de tecido para a fabricação dessa camiseta. A mão de obra direta é todo o salário pago ao operário que trabalha diretamente no produto. Então, ao operário que trabalha no chão de fábrica, fazendo aquele produto. E, além disso, quando conseguimos separar o tempo que ele leva para fazer cada unidade de produto. Então, se a gente consegue fazer isso, isso é considerado mão de obra direta. Então, vamos supor que a gente tenha um funcionário, voltando ao exemplo das camisetas. Então, ele produz 20 camisetas por dia, por exemplo. Então, a gente consegue verificar o salário dele, né, dividir pelo número de dias, e a gente consegue alocar o quanto que a gente gasta de mão de obra para que ele faça cada uma das camisetas. Então, isso é possível. Quando é possível, consideramos mão de obra direta. Já as despesas indiretas de fabricação são todas as despesas relacionadas à fabricação e que não podem ser economicamente separadas entre as unidades que estão sendo produzidas. As despesas diversas não podem ser alocadas ao produto final. Despesas como vendas, salários do pessoal administrativo, água e energia do escritório, por exemplo. Então, a gente só aloca ao produto final os custos relativos ao processo produtivo dele. Então, por exemplo, se no processo produtivo eu utilizo água e eu utilizo energia, isso eu vou alocar ao produto final. Tá? Mas essas despesas, que são despesas administrativas, não devem ser alocadas no custo do produto final. Nos próximos tópicos, nós vamos ver como que a gente faz esse cálculo de material direto, como que a gente calcula esse valor para alocar a unidade dos produtos e também a mão de obra direta. Até mais!